E aí, pessoal, tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, olha, apesar de ter mais de 2000 anos, continua super atual, a justiça. Mas calma, a gente vai falar de qualquer justiça, não. A gente vai desvendar a justiça na visão de ninguém menos que Aristóteles. E para me acompanhar nessa missão, tenho aqui comigo a expert, um craque em filosofia. Olá a todos, é isso aí, vamos juntos explorar esse conceito que é, sem dúvida, um dos pilares da ética, especialmente no módulo de humanidades do professor Juliano. Que legal. Me lembro que na época da faculdade, encarar os textos de Aristóteles era sempre desafio, viu? Era tipo encarar um quebra-cabeça. Mas, no fundo, a gente sentia que as ideias dele faziam e fazem muito sentido, né? Tipo, a justiça não se resume só a seguir leis cegamente, tem algo mais profundo por trás disso. Sem dúvida. Aristóteles vai muito além das regras das leis, mergulhando de cabeça na essência do ser humano. Para ele, a justiça é, antes de tudo, uma virtude, um traço de caráter que nos impulsiona, nos move a sermos pessoas melhores, sabe? E a construirmos uma vida boa, uma vida que vale a pena. Uma vida boa, hein? Essa ideia me deixou curioso. O que Aristóteles entendia por vida boa? É tipo, sei lá, ter sucesso, dinheiro, fama. Me explica isso melhor. Na verdade, não é bem por aí. Para Aristóteles, a vida boa está intimamente ligada ao conceito de eudaimonia. É um termo grego meio complicado de traduzir, mas que podemos entender como felicidade, mas felicidade genuína, sabe? Uma felicidade que vai além do prazer imediato, passageiro. É sobre alcançar nosso potencial máximo como seres humanos, viver em harmonia com a razão, com a virtude. E a justiça, como virtude, tem um papel, digamos, fundamental nesse processo. Então, quer dizer que ser justo é o caminho para a felicidade. Que ideia interessante. Mas como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Como a gente sabe o que é justo e o que não é? Boa pergunta. Aristóteles, para facilitar a nossa vida, divide a justiça em duas grandes categorias: a justiça como virtude completa e a justiça particular. A primeira, como o nome já sugere, permeia todas as áreas da vida, todos mesmo. É como se fosse uma bússola moral que nos guia nas decisões, nos relacionamentos, na busca por conhecimento, enfim, em tudo. Ah, entendi. É ser justo consigo mesmo e com os outros em todas as situações. Tipo, uma conduta, um jeito de ser, né? E a justiça particular, como é que ela funciona? A justiça particular, por sua vez, se divide em justiça distributiva e justiça corretiva. A distributiva trata da divisão justa de recursos e honrarias dentro de uma sociedade. Tipo, garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. Salários iguais para quem tem o mesmo cargo, essas coisas. É um pouco mais complexo que isso. Para Aristóteles, a justiça distributiva não significa necessariamente uma divisão igualitária, tipo, dar o mesmo para todo mundo. Ele defendia que a distribuição deve ser proporcional ao mérito, à contribuição de cada indivíduo. Imagine, por exemplo, um grupo de amigos que investem dinheiro no negócio, cada um contribuindo com um valor diferente. Na hora de dividir os lucros, seria justo que aquele que investiu mais recebesse uma parte maior, proporcional ao seu investimento. Faz sentido. Mas e aí, como a gente define o que é mérito? Tipo, em algumas sociedades, riqueza e status social são considerados méritos, enquanto em outras, a inteligência ou a força física é que contam. Como aplicar a justiça distributiva nesse contexto? Excelente ponto. Aristóteles usa o exemplo de diferentes sistemas políticos, como a democracia, a oligarquia e a aristocracia. Cada sistema define o mérito de forma diferente na hora de distribuir o poder e os recursos. É um debate complexo, cheio de nuances e que, aliás, continua presente até hoje, né? Verdade. A gente vê isso o tempo todo nas discussões sobre desigualdade social, acesso à educação, saúde, direitos básicos. É um tema que está sempre em pauta. E a justiça coletiva, como ela entra nessa história? Qual o papel dela? A justiça corretiva entra em cena quando há, digamos, transações injustas ou quando alguém causa dano a outra pessoa, independentemente do caráter dos indivíduos envolvidos. Seria como uma forma de reparar um erro, restaurar o equilíbrio. Tipo, se alguém rouba algo, a justiça coletiva exige que o objeto seja devolvido para que a situação volte a ser justa. Exatamente. A justiça corretiva visa restabelecer a igualdade, compensar a vítima pelo dano sofrido. É como se a gente tentasse anular a injustiça cometida, buscando recompor o que foi afetado. Interessante. Então, a justiça corretiva foca no ato em si, não nas intenções da pessoa. Tipo, se alguém quebra um vaso sem querer, ainda assim precisa reparar o dano, certo? Isso mesmo. Aristóteles argumenta que o foco da justiça corretiva é reparar o dano, restaurar o equilíbrio, independentemente de quem cometeu a injustiça. A intenção, nesse caso, fica em segundo plano. Nossa, quanta informação! Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso, sabe? Mas antes de fazer uma pausa, queria saber. Como o dinheiro entra nessa história toda? Qual o papel do dinheiro na justiça, na visão de Aristóteles? Ótima pergunta. Aristóteles via o dinheiro como uma ferramenta, um instrumento para facilitar as trocas justas.
Ele argumentava que o dinheiro surgiu como uma forma de medir o valor das coisas, sabe? Tipo, atribuir um valor objetivo aos bens e serviços e garantir que as trocas fossem equivalentes, que ninguém saísse perdendo. Então, o dinheiro que hoje a gente usa, sem nem pensar muito, nasceu da busca por justiça nas relações entre as pessoas. Fascinante. E como essa ideia de equivalência, de olho por olho, dente por dente, se encaixa na justiça corretiva? Me explica isso melhor. Essa ideia de proporção aritmética, de compensar o dano com algo de igual valor, é central na justiça corretiva. É como se fosse uma equação matemática. O dano causado de um lado precisa ser equilibrado pela compensação do outro lado. Só assim a justiça é restaurada. Entendi. É como pesar os pratos de uma balança, buscando garantir que tudo fique nivelado e equilibrado. Mas quando a gente leva em conta as intenções da pessoa, tipo, se o dano foi causado por acidente ou por pura maldade, isso muda algo na justiça corretiva. Faz diferença. Para Aristóteles, como já falamos, a justiça corretiva se concentra no ato em si, na reparação do dano, independentemente da intenção. Caramba. A justiça em Aristóteles é realmente complexa, cheia de nuances, né? Acho que precisamos de uma pausa para processar tudo isso antes de continuarmos nossa imersão. O que você acha? Concordo plenamente. Vamos dar um respiro, tomar uma água e já voltamos para desvendar mais camadas desse tema tão fascinante. A justiça em Aristóteles é um daqueles assuntos que a gente precisa realmente digerir bem para entender todas as nuances, todos os detalhes. Pois é. E por falar em nuances, sabe que eu lembrei de uma coisa que o professor Juliano mencionou no curso? Ele falou da importância de diferenciar as ações voluntárias das involuntárias quando a gente vai avaliar a justiça de uma situação. Me explica isso melhor, por favor. Claro. Para Aristóteles, essa distinção é fundamental, é a base de tudo. Ele argumenta que as ações justas, para serem realmente justas, devem ser voluntárias. Ou seja, a pessoa tem que agir com conhecimento de causa e por livre e espontânea vontade. Agora, se alguém comete um ato injusto por acidente, sem querer ou por pura ignorância, a culpa, digamos, é menor. Então, tipo, se eu tô andando na rua distraída e sem querer esbarro em alguém, essa pessoa derruba o celular, isso não seria um ato injusto? Afinal, eu não tive a intenção de causar o dano, né? Foi sem querer. Exatamente. Ações involuntárias, como essa que você descreveu, ou aquelas que a gente faz sob coação por obrigação, merecem, no mínimo, perdão ou compaixão. Para Aristóteles, a responsabilidade moral, a culpa, reside na escolha consciente, na decisão deliberada de agir de forma injusta. Ah, entendi. Mas e quando a gente age por impulso, sabe? Sem pensar direito, no calor do momento. Tipo, no momento de raiva, a gente fala coisas que não deveriam, magoar as pessoas, sem pensar nas consequências. Isso também é considerado involuntário. Essa é uma questão interessante. Aristóteles reconhecia que as emoções, claro, podem influenciar nossas ações, mas ele não as considerava completamente involuntárias, não. Ele defendia que a virtude, atuando como um guia para as nossas paixões, digamos assim, nos ajuda a controlar os impulsos, a conter a onda de emoção e agir de acordo com a razão, sabe? Mesmo em situações desafiadoras que nos tiram do sério. Então, mesmo sentindo raiva, a pessoa virtuosa e equilibrada consegue parar, respirar fundo e agir de forma justa. É tipo ter um superpoder. Mas como a gente se torna virtuoso? Tem algum manual de instruções? Que bom que você perguntou. Para Aristóteles, a virtude não é algo que a gente já nasce com tipo um dom. Ela se desenvolve através da prática, do hábito. É como aprender a tocar um instrumento musical, sabe? Exige esforço, disciplina, persistência e muita repetição. Faz sentido. E a justiça, sendo uma virtude, também se aprende com a prática. Tipo, quanto mais a gente se esforça para agir de forma justa, mais justos nos tornamos. É isso. Exatamente. Para Aristóteles, a justiça como virtude se aperfeiçoa através das ações justas que a gente pratica ao longo da vida. É como um músculo que a gente exercita, sabe? Quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. Adorei a analogia. E essa ideia de exercício, de prática constante, se conecta com a busca pelo meio termo, pelo equilíbrio entre os extremos que o professor Juliano tanto fala. Tem alguma relação? Com certeza. Para Aristóteles, a virtude, o ponto ideal, reside nesse ponto de equilíbrio, no meio termo entre dois vícios, o excesso e a falta. Por exemplo, a coragem, uma virtude importante, ao meio termo entre a covardia, que é a falta de coragem, e a temeridade, que é o excesso de coragem, a audácia desmedida. A generosidade, outra virtude essencial, está entre a avareza, que é a falta de generosidade, e a prodigalidade, que é o excesso de generosidade, o desperdício. Então, a justiça como virtude seria essa busca constante pelo ponto de equilíbrio, pela ação justa em cada situação. Tipo, não existe uma fórmula pronta, a gente precisa analisar cada caso, cada contexto e encontrar a medida certa. Perfeito. É como se a justiça fosse um alvo em movimento, sabe? Exigindo da gente uma análise cuidadosa de cada situação para encontrar a ação mais justa, mais adequada. E essa ideia de meio termo vale também para as leis.
Porque, se a gente parar para pensar, as leis são, por definição gerais, elas se aplicam a todos, né? Mas nem sempre o que é justo para um é justo para outro. Como lidar com essa questão? Você tocou num ponto crucial. Aristóteles argumentava que as leis, para serem justas, devem ser elaboradas buscando o bem comum, o que é justo para a sociedade como um todo. Mas ele reconhecia que, por serem gerais, as leis podem ser insuficientes para lidar com a complexidade, com a singularidade de cada caso. É aí que entra a equidade, um conceito importantíssimo para ele. Equidade. Nunca tinha ouvido falar disso. Me explica melhor o que Aristóteles quer dizer com equidade. Para Aristóteles, a equidade é uma forma de justiça superior que corrige as falhas da lei quando ela se mostra injusta em casos particulares. É como se fosse um ajuste fino, uma adaptação da lei à singularidade de cada situação para garantir que a justiça prevaleça. Então, seria como uma válvula de escape, um mecanismo para garantir a justiça mesmo quando a lei é falha. Tipo, a lei diz uma coisa, mas a gente sente que, naquele caso específico, aplicar a lei seria injusto, seria cruel. Exatamente. Seria como usar a bússola moral, sabedoria prática, para encontrar a solução mais justa em situações complexas, mesmo quando a lei não oferece uma resposta satisfatória pronta. Nossa, que interessante. Mas e quem decide o que é equitativo? Quem tem esse poder? Existe algum critério objetivo, algum parâmetro? Ou é tudo muito subjetivo? Depende da interpretação de cada um. Boa pergunta. Para Aristóteles, o juiz, ou quem quer que seja responsável por aplicar a justiça, deve ser dotado de prudência, uma virtude intelectual que nos permite deliberar corretamente sobre o que é bom e justo em cada situação. Então não basta conhecer a lei, decorar os artigos, os parágrafos. É preciso ter sabedoria prática, discernimento, para aplicar a lei com justiça, levando em conta o contexto, as particularidades de cada caso. Exatamente. A equidade exige uma análise cuidadosa dos fatos, das circunstâncias e dos princípios morais envolvidos em cada caso. É um exercício de ponderação, de discernimento, que busca encontrar a solução mais justa e equilibrada possível. Entendi. E essa ideia de equidade, de adaptar a lei a cada caso específico, não abre espaço para subjetividade, para manipulação. Tipo, o juiz pode usar a equidade para favorecer uns e prejudicar outros, de acordo com seus próprios interesses ou preferências. É um risco que existe, sem dúvida. Por isso, Aristóteles enfatiza a importância da virtude do caráter do juiz para que a equidade seja aplicada com justiça e imparcialidade, sem viés, sem favorecimento. Nossa, que responsabilidade enorme nas mãos do juiz. Mas, voltando um pouco ao tema da justiça como virtude completa, como ela se conecta com a eudaimonia, com a felicidade que a gente discutiu no início, tem alguma relação? Ótima pergunta. Para Aristóteles, a justiça é essencial para a vida em comunidade, para a construção de uma sociedade justa, equilibrada e próspera. E, por sua vez, uma sociedade justa contribui para o bem-estar de cada indivíduo, criando condições favoráveis para que todos possam florescer, alcançar a eudaimonia. Então, a justiça individual, as nossas ações, as nossas escolhas e a justiça social, as leis, as instituições se complementam, criando um ciclo virtuoso que nos impulsiona em direção à eudaimonia, a felicidade genuína. É isso. Exatamente. É como se a justiça fosse um rio que irriga a sociedade, nutrindo cada indivíduo e permitindo que a vida floresça em toda a sua plenitude, com saúde, vigor e beleza. Que bela imagem. Me fez lembrar daquela frase do Martin Luther King Jr. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. É como se a gente tivesse todos interligados, né? Perfeito. A justiça não é algo individual, isolado. Ela se manifesta nas relações, nas instituições, na própria estrutura da sociedade. E por falar em estrutura da sociedade, como Aristóteles via a relação entre justiça e política. No curso do professor Juliano, ele menciona que, para Aristóteles, a política é a ciência mestra, responsável por organizar a vida em comunidade e promover o bem comum. Mas como a justiça se encaixa nisso tudo? Qual o papel da justiça na política? Para Aristóteles, a política e a justiça são inseparáveis, duas faces da mesma moeda. Ele via a política como a arte de governar a cidade-estado, visando o bem comum, e a justiça como o princípio norteador dessa busca pelo bem comum. A política seria o meio para alcançar a justiça na sociedade. Tipo, as leis, as instituições, as decisões políticas, tudo isso deveria ser orientado pela busca por justiça, pelo bem comum. Exatamente. Para Aristóteles, a finalidade da política é criar uma sociedade justa onde os cidadãos possam viver bem, em harmonia e desenvolver suas potencialidades. Mas como garantir que a política seja realmente um instrumento de justiça e não de opressão, de privilégio para alguns? A gente vê tantos exemplos de corrupção, de abusos de poder, de desigualdade. É desanimador. É um desafio constante, sem dúvida. Para Aristóteles, a chave para uma política justa reside na virtude dos governantes, na sua capacidade de agir com sabedoria, justiça e moderação, buscando sempre o bem comum, e não os próprios interesses. Mas e o papel do povo?
A gente, como cidadãos, temos alguma responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa. Ou a gente só fica esperando que os governantes resolvam tudo. Com certeza. Para Aristóteles, a participação cidadã é fundamental para a construção de uma sociedade justa. Ele defendia a democracia como a forma de governo mais propícia à justiça, pois permite que os cidadãos participem das decisões políticas e fiscalizem os governantes, cobrando deles ações justas e transparentes. Então a justiça não é algo que depende apenas dos governantes, mas de todos nós. É como se a gente construísse a justiça social tijolinho por tijolinho, através das nossas ações, das nossas escolhas, do nosso engajamento. Exatamente. Cada ato de justiça, por menor que seja, contribui para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. É como uma corrente, cada ela é importante. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu hoje. E ainda tem mais pela frente, né? Acho que a gente precisa de mais uma pausa para respirar fundo e se preparar para a última etapa do nosso mergulho. Concordo. Vamos recarregar as energias, tomar um café e já voltamos para finalizar nossa imersão na justiça em Aristóteles. Nossa, quanta coisa a gente já descobriu sobre a justiça na visão de Aristóteles, né? E pensar que a gente só arranhou a superfície de um tema tão profundo e complexo. É verdade. A filosofia é realmente um universo infinito de ideias, né? Mas mesmo que a gente não tenha conseguido explorar tudo em detalhes, acho que esse mergulho já nos deu uma boa base para entender a importância da justiça para Aristóteles. Com certeza. E sabe o que eu acho mais legal? É que as ideias do Aristóteles não ficaram presas lá na Grécia Antiga. Elas continuam, tipo, super relevantes pra gente hoje em dia, nos desafiando a sermos pessoas melhores, sabe? E a construir um mundo mais justo, mais equilibrado. Totalmente. E essa é a beleza da filosofia, essa capacidade de transcender o tempo, o espaço, de nos conectar com questões que são universais, atemporais. Questões que, no fundo, sempre nos acompanharam e continuam nos acompanhando. E por falar em questões universais, me veio à cabeça uma pergunta que o professor Juliano fez no final da aula sobre justiça em Aristóteles. Se ele vivesse hoje, o que ele pensaria sobre os desafios do mundo contemporâneo? Tipo, será que as ideias dele sobre justiça ainda serviriam para lidar com problemas como a desigualdade social, a crise ambiental, os conflitos entre nações? O que você acha? É uma pergunta que nos faz pensar, né? Realmente nos convida a uma reflexão profunda. Afinal, o mundo mudou muito desde a época de Aristóteles, né? Muita coisa aconteceu, a tecnologia avançou, as sociedades se transformaram. Mas, ao mesmo tempo, as questões de fundo, as grandes perguntas, como a busca por justiça, por uma vida boa, pela felicidade genuína, essas permanecem as mesmas. Verdade. A gente ainda busca o equilíbrio, a harmonia, a justiça nas nossas relações, nas nossas comunidades, no mundo como um todo. E as ideias de Aristóteles, com a ênfase que ele coloca na virtude, na sabedoria prática, na busca pelo bem comum, podem nos inspirar, nos guiar nessa jornada. Sem dúvida, a ética aristotélica, com sua proposta de desenvolvimento do caráter, de busca pelo meio termo, de ponderação nas decisões, nos oferece um guia, um mapa para navegar pelos desafios do mundo contemporâneo. Um mundo complexo, cheio de dilemas, de encruzilhadas. E como a gente pode, na prática, trazer a justiça de Aristóteles para o nosso dia a dia? Tipo, além de ler os textos dele, o que mais a gente pode fazer para colocar em prática os seus ensinamentos? O que ele diria para a gente fazer? Acho que o primeiro passo, o mais importante, é cultivar a consciência, sabe? Atenção plena às nossas ações, às nossas escolhas. Observar como a gente interage com os outros, como a gente toma decisões, como a gente se posiciona diante das situações do dia a dia. É como se a gente gasta um holofote para dentro da gente. E como a gente sabe se estamos agindo de forma justa? Tem algum checklist, alguma fórmula mágica que a gente possa seguir? Me dá a receita do bolo, vai. Infelizmente, não. Aristóteles não nos dá respostas prontas, fórmulas mágicas. Ele nos convida a usar a razão, a sabedoria prática, para analisar cada situação, ponderar os diferentes aspectos, considerar os impactos das nossas ações nos outros. É um exercício, um trabalho constante. Então, ser justo é um exercício constante de reflexão, de autoconhecimento, de busca pelo equilíbrio. Não é algo que a gente conquista de uma vez por todas e pronto, né? Exatamente. É um processo contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento. A gente nunca chega num ponto final, sabe? A gente está sempre em movimento, buscando sermos mais justos, mais virtuosos, mais sábios. E nesse processo, a gente pode inspirar em exemplos de pessoas justas, né? Pessoas que a gente admira pela sua integridade, pela sua compaixão, pelo seu compromisso com a justiça social. Pessoas que nos mostram o caminho. Com certeza. Observar exemplos de pessoas virtuosas nos inspira, nos mostra que é possível viver de acordo com os princípios da justiça, mesmo diante dos desafios e das adversidades. É como ter um farol, um ponto de referência. E a gente também pode se inspirar nas histórias, nos livros, nos filmes, né? Quantas vezes a gente se emociona com um personagem que luta por justiça, que enfrenta a opressão, que defende os mais fracos? É verdade. A arte tem esse poder, né? De nos conectar com valores humanos profundos, de nos sensibilizar para as questões éticas, de nos inspirar a agir de forma mais justa, mais compassiva. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse mergulho. Acho que vou sair daqui
com uma nova perspectiva sobre a justiça, sobre a vida em sociedade, sobre mim mesma. Foi enriquecedor. Que bom ouvir isso. E lembre-se, a filosofia não é um conjunto de respostas prontas, mas um convite à reflexão, ao questionamento, à busca por uma vida mais consciente, mais ética, mais justa. E com esse convite e reflexão, a gente encerra nosso mergulho profundo na justiça em Aristóteles. Muito obrigada pela sua companhia, por ter aceitado o nosso convite e por compartilhar conosco sua sabedoria. O prazer foi meu. E espero que essa conversa inspire vocês, nossos ouvintes, a continuar explorando o mundo da filosofia, a buscar sempre uma vida mais justa e mais feliz. E você, nosso ouvinte, muito obrigado por se juntar a nós nessa jornada. Esperamos que tenha aproveitado a viagem. Até a próxima!